Já falamos a influência de um layout criado no Photoshop e Illustrator exerce sobre o After Effects. Só que dentro da área do design e da animação existem sub-áreas, e uma delas é Character Designer Animate. Só que, como o vídeo anterior que eu explico a influência desses dois programas no After Effects, também existe a influência que, quando você cria um arquivo de Character Design Animate, existe uma forma ideal para você importar para um animador. Então, nesse vídeo eu vou explicar a forma ideal que você tem que fazer para importar um arquivo de animação de personagem pro animador, beleza? Bora pela base, igual foi anterior, então bora lá. Então, vamos começar pela base, que é planejamento da ilustração. Parece óbvio também, mas agências e estúdios até de animação não pensam na composição em si. Existe o personagem principal, normalmente, e os personagens secundários e terceiros. Esse personagem principal, normalmente ele vai estar em outras vistas, dependendo da tela, ou às vezes só frontal. Beleza, isso é normal. Só que quando ele tem essas outras posições, no processo de criação, quando tem lá um ilustrador que manja de Character Design Animate, se esquece de fazer ele nessas outras posições e só foca na frontal. Então, esse planejamento é extremamente essencial, porque temos aqui, ó, essa primeira imagem aqui, ó, é ele frontal. É muito ruim fazer um wake cycle dele nessa posição. O ideal é fazer ele assim de lado, ou aquele formato mais isométrico, né? Que você consegue ver ele meio que de fundo, que é esse aqui que eu vou mostrar. Esse aqui, ó, esse boneco, o boneco teste. Ele foi feito de uma forma que dá pra ele ficar parado frontalmente e dá pra ele andar, né? Fazer o famoso wake cycle. Porque a posição que ele foi feita, isso nele funciona. Já tem outros personagens, mais humanos no caso, né? Tem personagens que não funcionam isso. Então, tem que se pensar as posições deles se for um personagem principal. Aqueles personagens secundários, tipo balconista, que tá lá, tipo, só vai estar o busto pra cima, né? Só da cintura pra cima. Normalmente você vai ver os braços e da cintura pra cima. Isso você não precisa ficar detalhando muito. Então, tem que se pensar muito, tem que se planejar. Porque, às vezes, sempre volta. Quando o animador pega esse personagem que não foi feito essas outras vistas, ele manda de volta pro ilustrador ou pro designer, enfim, que seja. E isso, querendo ou não, atrasa o projeto. Então, planejamento da ilustração é extremamente essencial. Então eu deixei ele aqui em primeiro, porque a galera sim peca muito nesse aspecto, beleza? Agora vamos pro segundo tópico. Vamos lá então pro segundo tópico: separação, organização e layers. Esse tópico das layers é sempre citado, porque realmente é muito importante esse assunto da organização e layers. Vamos lá para o arquivo de Illustrator, porque lá eu vou explicar melhor. Vamos lá. Temos aqui essa ilustração gigantesca aqui desse robô aqui, o CR7. Estamos aqui com o CR7. Tudo que for uma articulação, que vai se tornar uma articulação, que vai dar um movimento, você separa por layer. Normal, de boa de entender. Que é o ombro, que é junto com o braço até a mão. Isso aqui é uma articulação. E, é claro, o famoso nome. Vamos colocar nominho nas coisas, apontando que lado que é. No caso, eu coloco a setinha, mas pode colocar a direita, a esquerda. Enfim, que fique melhor. Eu prefiro assim, porque fica menos coisa na tela pra você ficar lendo. Assim já simplifica melhor. A perna, a mesma coisa. Aqui, ó. Separar a coxa, perna e o pé. Tem que separar. Beleza? Tem que separar. Agora, se for a mão, mesma coisa. Aqui, ó. Se você quiser dar movimento individual para essa mão aqui, tem que separar toda a articulação dos dedos, tá? Tudo separadinho. Um layer, nome, tudo certinho para indicar pro animador. Isso aqui é uma regra, tá? Porque como eu falei na base, que eu falei sobre a influência do Illustrator e Photoshop no After Effects, eu explico que quando você importa isso aqui inteiro no After Effects,
isso aqui vira um objeto só. Aí, se eu quiser separar isso aqui, é muito zicado. Por quê? Eu vou ter que duplicar essa layer. Se eu quiser só esse pé, no caso aqui, eu quero esse pé. Aí eu dupliquei essa layer lá no After Effects. Aí eu quero só esse pé aqui. A layer vai ser isso aqui, gigantesca, lá dentro do After. Então, se eu quiser pegar esse pé, eu vou ter que deletar essa layer gigantesca, deletar todo o resto, só pra ter o pé, só pra ter o pé. Aí não faz sentido nenhum, porque é muito melhor separar aqui. Então, essa parada da organização das layers é uma regrinha que tem que seguir, importantemente se for animação de personagem, porque tem muito elemento, tem muita coisa, então tem que ter um cuidado muito especial na questão da organização, beleza? É bem de boa também. Bora lá pro próximo tópico. Bora pro terceiro tópico, que é a articulação. Aqui, ó, o que dá vida às coisas. Aqui, ó, articulação. O que é uma articulação? São dois objetos que se encontram e formam uma articulação, que é esse redondinho aqui, ó. Daqui que vai sair o movimento. E por que que tem que ser bonitinhamente feito assim? Vamos pegar aqui, ó, esse boneco teste. Eu fiz ele aqui, ó. Aqui ele tá certinho, ó. Formou o redondinho. Então, o movimento funciona. E por que que tem... Temos aqui, ó, o movimento. E por que que tem que ser redondinho? Porque o ponto de âncora, que é... Deixa eu pegar aqui, ó, a perna. O ponto de âncora, que é o que dá o movimento, que faz o movimento ser assim, ele vai bem no meio dessa bolinha. Aqui, ó, ele vai bem no meio, ó, do objeto da articulação, ó. Então tem que ser feito assim para dar o movimento correto. Porque se for fazer quadrado, eu tenho aqui também um exemplo, ó. Aqui, ó, eu tenho aqui o exemplo do quadrado. Olha só o que acontece se for quadradão. Olha só que feio que fica. Tudo bem se você quiser aplicar assim. Portanto, se ele for um personagem abstrato, psicodélico, uma coisa meio geometrizada mesmo, funciona. Mas se tratando de personagem humano, a articulação tem que ser redondinha. Porque o movimento de um personagem mais humanizado, ele é redondinho. A nossa articulação não é quadrada, não tem as arestas saindo para fora. Então, temos que deixar essa articulação aqui, que é muito importante, ela tem que ficar redondinho, porque justamente, ó, o ponto de âncora, ele fica bem no meio dessa interseção desses dois objetos. Ele fica bem no meio. Aí acontece a mágica do movimento. Beleza? É bem de boa também. Bora lá pro último tópico, que é a máscara. Beleza? Vamos aqui pro último tópico, que é a máscara. A mask. Vamos aqui pro arquivo de Illustrator. É mais de boa pra entender. Vamos aqui com o arquivo de Illustrator. Dá pra fazer a máscara já fundida aqui no After. De boa. Você faz aqui, ó. O cara vai entender que isso aqui é uma máscara. Mas o ideal também é sempre fazer uma layer com a máscara de backup. Por quê? Se o cara lá no After quiser fazer um movimento do rosto, deixa eu mostrar aqui, ó. Ele quiser fazer esse movimento aqui, ó, e como tivesse mudando a direção do olhar, o legal é colocar essa de backup. Por quê? Porque ele vai lá e refaz a máscara aqui, porque no After Effects a gente consegue animar a máscara. É aí que acontece essa mágica do rosto se movimentando. Então, o que é legal de fazer é você fazer o exemplo do como ficaria, o normalzão, e o backup pro cara refazer lá. Porque se ele quiser animar a máscara, ele vai ter que refazer lá. Então, se você deixar aqui já um backupzão já pronto, o cara só faz a máscara aqui, ó. Ele só vai dividir aqui e bum, já era. Já vai estar feito, já vai funcionar. Beleza? A questão da máscara é bem de boa. Então, encerramos aqui essa aula. E outro recado, não esqueça de passar nas minhas redes sociais, que eu vou deixar na descrição do vídeo, meu Behance, Instagram, LinkedIn. Se possível, dá aquela moral, eu vou agradecer imensamente. E também não esqueça de passar na minha primeira aula, que é a influência do Illustrator e Photoshop no After Effects. Lá eu vou abranger ainda mais essa questão de organização e preparação de arquivos pro After Effects. E eu vou deixar essa aula aqui no card, beleza? Se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se possível, deixa seu like, comenta e compartilhe. Deixe outras dúvidas aqui embaixo, às vezes eu posso fazer uma parte 2 dessa aula, beleza? Muito obrigado, valeu!